Você está dentro de casa, dentro da vida deles e dentro da rotina. Mas será que você está dentro da família? Senhoras e senhores. Senhoras. 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 Senhoras e senhoras, aqui estamos, depois de um grande sucesso nos 2 primeiros episódios, com mais uma bomba pra você. Madrasta é família? Madrasta educa? Madrasta pode mandar comer brócolis? Madrasta leva na escola, busca na escola? Será? Eu tenho opiniões, mas eu tô muito... Gente, queria começar dizendo que eu tô muito problemática hoje. Já falei pra Van, falei pra Isa também. Porque eu fui estuprada hoje de manhã por um equipamento de mamografia. E assim, por quê? Eu acho que a gente deveria trazer esse tema, assim, não é sobre isso o nosso podcast, mas por que Quem que sabe não não... mobiliza, né? Vamos mobilizar os pesquisadores, as pesquisadoras, assim, quem criou essa máquina? Foi um homem, né? É, Não é possível. com certeza. E aí A moça falava assim, então, ela pegou a minha teta, aí ela botou minha teta, que não é muita, né? Aí ela puxava e falava, moça, se você me arrancar a minha teta, eu não vou ficar sem nada, velho. Foi horrível. Ela põe essa teta, e aí você tem que fazer assim com o pescoço, assim com a bunda, e assim, horrível. é um estupro, ele esmaga a teta. Você já fez isso? Já. Eu nunca tinha Inclusive- feito. Inclusive é importante fazer, né, Mari? Acho que a gente pode... Será que vai sair? Então faz um outubro rosa aí pra nós. Gente, até outubro, pessoal, resolve essa máquina, por favor. Eu nunca tinha Você nunca feito. tinha feito? Não, eu já. Não, acho que não. 40? Sabe que faz com... Quando é que faz? Não, deveria ser todo ano? A partir de que ano? Ah, não sei. Vamos, a gente vai pesquisar aqui pra fazer uma campanha boa, Se tiver tá? uma médica aqui nos escutando, escreve aqui Põe nos nos comentários. comentários. Será que eu já tinha? Eu não me lembro desse estupro. Talvez... Você já percebeu que tem coisa na nossa vida que a gente passa, mas não impacta tanto? Porque a gente ainda não tem um olhar Pode para ser. essas coisas? Não, eu já tinha feito ultrassom na mama, né? Uhum. Mas esse aí do Mas é que eu acho que esse é acima dos 40. mesmo. eu acho que esse esmagamento da teta, não. Então, assim, eu tô muito encaralhada. Pode ser que as minhas respostas estejam enviesadas. Vamos ver. Mas, assim, madrasta é família? O que você acha? Você é família? Eu sou. Sempre foi? É que assim, tem uma coisa que tem uma questão aqui, que é a postura do meu esposo nessa situação toda. E ele sempre me colocou como família, mas eu já fui tirada desse lugar muitas vezes. Mas na minha família, eu, meu esposo, as crianças, eu sou família. Então, Sim. tudo que é relacionado a isso, ele me coloca. Mas todas as outras pessoas em volta... Desconsideram, invalidam. Invalidam muitas coisas. Vamos pensar assim, o meu padrasto é casado com a minha mãe há milhares de anos, é família. Uhum. A minha madrasta é casada com meu pai há milhares de anos, é família. Não tem essa dúvida, assim. Nunca tive essa dúvida. E até uma questão, né? Porque quando não tem criança envolvida, Mari, você não pergunta se a esposa é família. É... Isso que eu acho mais interessante. Um casal que não tem filhos nem enteados é família. É família. Você não fica assim, ó, aquela lá é a esposa do meu tio, que não é a nossa família. Porque casou pronto, com ele. acabou o episódio. Beijo, troca pra The Handmaid's Tale, que eu comecei a ver ontem, eu tô É obcecada. maravilhoso, Tô maravilhoso. obcecada. Cara, eu fiquei em choque Eu por tô. muito tempo. Eu acho que a gente deveria fazer um... Como é que fala aquele negócio que tem? Dos... Perimenopausa. Que negócio. Um quadro no podcast. Episódio. Um quadro num episódio que é The Handmaid's Tale. Não, tô brincando. Não, é Handmaid's de Tale. verdade. É muito impactante. Não, tem muitas... Assim, são diversas críticas subjetivas e distópicas ao que a gente vive, na verdade, né? Mas vamos lá, eu acho que o ponto que você traz é interessante. Por definição, é família, né? Se a gente for pegar a legislação brasileira, a gente vai ver que madrasta é família. Então, acho que esse é um ponto, né? Se a gente precisar se defender, talvez, e falar a gente é família ou não é, a gente é família. Então, eu já recebi essa pergunta várias vezes. Se madrasta é rede de apoio ou não. Então, assim, não, madrasta não é rede de apoio. Sim. Porque família não é rede de apoio. Seria a mesma coisa que você achar que o pai do seu filho é rede de apoio. Não, o pai é pai, né? Por isso que a gente tem que dar risada quando o homem fala que ele vai ficar de babysitter do próprio filho. Isso não existe.
Ele é o pai, não tem como ele ficar de babysitter, né? O pai... Tá fazendo a função dele, a que função cuidar dele, do filho dele. Mas, então, família, nesse caso, família não sendo rede de apoio, família acaba sendo... Porque família pode ser rede de apoio. Não, o núcleo familiar não é rede de apoio. Ele é obrigado a cuidar daquela criança. A avó é rede de apoio. Mas aquele núcleo familiar daquela casa não é rede de apoio. Então, a madrasta... Vamos supor, a madrasta casou com uma mãe. Então, a gente tem uma mãe e uma madrasta casadas. Uhum. Elas são família. A avó daquela criança, ela é parte da família, mas ela, nesse espectro que a gente está olhando aqui, ela é rede de apoio. Tá. Isso aqui é um pouco de legislação brasileira do que é a madrasta mesmo se qualifica, mas também é uma visão minha. Pode ser que alguém ache que vó não é rede de apoio e a gente está aberto para conversar sobre isso também. Mas o que é indiscutível aqui é que sim, madrasta é família. Se não tem uma contraposição ou uma briga por espaço, isso é muito mais natural. Fiz parte de uma reunião hoje do TED, né, que é esse evento global, que eu sou diretora do TEDx Amazônia, vocês já devem ter visto isso nas redes, enfim. E estava falando sobre a experiência dos eventos, né? E aí eu lembrei de um designer que eu trouxe para o Brasil uma vez, que ele deu uma entrevista, e a manchete da entrevista, eu nunca vou me esquecer, porque é exatamente o que é, assim. Ele fala que o melhor design, o design das coisas mesmo, né? É o design que você não percebe. Porque ele foi tão bem desenhado que você não percebeu que você usou. Então, quantas vezes você passa por uma porta que tem um tipo de maçaneta que é de puxar e você empurra, ou você compra uma tesoura que você precisa de outra tesoura para abrir a embalagem da tesoura. Nunca aconteceu contigo. É terrível. Tipo, eu não tenho uma tesoura. Senão, eu não ia comprar uma tesoura. Como é que eu vou abrir? E aí você fica puxando o negócio, assim. Então, o melhor design é o que não se nota, né? Então, você viveu, você está vivendo a sua experiência de vida. Você passou por aquele design e ele te ajudou na experiência, ele não te atrapalhou. Estou fazendo esse paralelo com a vida da madrasta, que é... Se não existisse o viés da maldade, o estereótipo da maldade, o preconceito da maldade, a rivalidade feminina, se isso tudo não fosse colocado como obstáculo, seria muito mais natural duas pessoas se separarem, elas continuarem suas vidas afetivas, e esses novos parceiros fazerem parte da família e exercerem seus papéis em torno daquela criança. Por que dá problema? E aqui, bem importante salientar, por que dá problema com a madrasta, né? Porque eu já escutei, já vi acontecer que o padrasto é esse homem santo, abençoado, que aceitou essa mulher com filhos. Assim... Abençoado por Deus e bonito por natureza. Esse alecrim e às vezes dourado. na mesma família, tá? Na mesma família, exato. Então, assim, o padrasto, ele é sempre considerado, né, esse homem maravilhoso que aceitou essa situação. E a madrasta tá roubando o lugar da mãe. Eu fiz um instituto Data Somos Madrastas Eu procurei uma madrasta realizada. Eu encontrei 4. 4? Em 7? Em 70 mil. Não, acho que pelas visualizações dos stories... Mas o que quer dizer tem que em média 5 mil visualizações. Mas o que é madrasta realizada? Realizada é que ela não teve nenhum obstáculo. Ou se ela teve... Eu queria, assim, uma madrasta realizada na minha configuração, ela não teria passado por obstáculos. Tá. Eu queria encontrar uma mulher que casou com alguém que tem filho e não aconteceu nenhum perrengue. Não tô falando perrengue de dia a dia, Sim. Tô do falando casamento, assim, né? Eu tô falando treta séria. Treta séria, sabe? Não tem. Eu achei 2 muito realizadas porque a mãe morreu. Então, ela quase que assume essa função materna, né? Função materna, de acordo com a psicanálise, é
exercer essa função materna, exercer esse papel da mãe, né? A função materna, ela é da mãe. Uhum. Então, o que a gente estava falando mesmo? Totalmente esqueci. A gente estava falando que padrasto é considerado padrasto. família. Então. E às vezes pode ser que na mesma família, esse padrasto, por exemplo, Dia dos Pais. Ai, não, parabéns para todos os pais do grupo, da família, inclusive o fulano, que é um padrasto maravilhoso. Dia das Mães. Dia das Mães, eu recebi áudio de pessoas falando que existe o comentário, inclusive. Parabéns para todas as mães que são mães mesmo, que tiveram um filho. Já aconteceu com pessoas. É totalmente ao contrário, né? Assim. Então... Sério? Sério. Não são fake mães. Será que a gente é fake mães? A gente em inglês sabor, mãe. É sabor, mãe. A gente é step, né, em inglês. Stepmothers. Tipo, a step poderia ser o plano B. Não deixa de ser mãe, né? Que vem depois. Será que a gente é mãe plano B? Plano B, Mas isso valida um pouco o que eu tava te falando antes da gente começar a gravar, que é... A madrasta pode buscar na escola? Quem valida que a madrasta pode buscar na escola? Só o fato dela estar casada valida que ela pode buscar na escola? Pra mim, sim. Pra lei, como você disse, também. Qualquer pessoa que o pai, nesse caso... vamos lá. A criança ela tem guarda compartilhada. Isso significa que as decisões da vida dela... As decisões importantes da vida dela precisam da anuência, da conexão entre os dois genitores. Uhum. Guarda não tem nada a ver com residência. Então, a gente pode ter uma guarda compartilhada que a criança mora com a avó, por alguma circunstância. E a guarda ainda é do pai e da mãe. Isso pode acontecer. Então, a guarda compartilhada é isso. Aí, a residência, vamos supor que é alternada entre duas casas e a criança fica metade da semana numa casa, emenda no final de semana e metade na outra. Beleza. Quando ela está sob a custódia do pai, quem o pai determinar que é seguro e que ele confia para buscar na escola, vai buscar na escola. Inclusive a própria esposa dele. Uhum. Só que, de novo, isso seria uma linha reta. Se não tivesse uma interferência. Quem são as interferências? Viés, preconceito, rivalidade feminina. Só não acontece de ser natural eu poder buscar meu enteado na escola se tiver alguma interferência. Ou da sogra, ou do sogro, ou da mãe, ou de sei lá quem, né? E qual, né, o impacto de buscar na escola? O que faz você... Porque, assim... Você pede até pro vizinho ir buscar seu filho na escola. Isso. Se o vizinho busca... A gente tem uma carona compartilhada com um coleguinha da minha filha. Então, na terça a gente busca, na quinta eles buscam. Porque em São Paulo, senhoras e senhores, se vocês não sabem, tem um negócio que chama rodízio. Que é isso. Tem um dia da semana que você não pode sair de carro entre 8 das 7 às 10. 7 às 10. E das 5 às 8. 8, isso. Então, para não ficar... enfim, para não ficar pegando táxi, Uber e tal, a gente faz assim. A gente faz carona compartilhada. Então é isso. A vizinha que ajuda, que fica um pouquinho com o meu filho porque eu cheguei atrasada, ela é uma heroína. A mãe da escolinha que dá carona pro meu filho é maravilhosa, coletiva, colaborativa. A madrasta só pode fazer tudo isso se for permitido. Mas, se um dos pais quiser fazer ou puder fazer, o pai ou a mãe tem prioridade. Mas se o pai ou a mãe não puderem, e ela também não, ela tá abandonando a criança negligente, tá vendo? Ela não tá aí pra nada mesmo. Então, assim, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Por isso que eu tenho... que mudou nesses anos todos. Isso é uma coisa que a gente falou nos primeiros episódios. E volta agora aqui, que é assim... Cara, mudou. Eu não vou incentivar um monte de mulher
a se despencar da puta que pariu pra resolver tudo por um enteado, sendo que ela nunca vai ser vista, validada, ouvida. Não é nem reconhecida, não é nem confete. Gente, eu comprei um monte de confete pra mim mesma. Eu tenho aqueles negocinhos que estouram assim, puf, sabe? Quando eu tô precisando de um ânimo, eu estouro na minha própria cara. Mentira, claro que não. Não é sobre confete, isso aqui. Quando você tá meio mal, você fala assim, sabe aqueles negócios de carnaval, assim? E aí pior, você fica pior, que você tem que limpar, né? Então é melhor não. Mas por isso que eu acho que a gente tem que revisar os valores. E revisar o que a gente... Como é que a gente se coloca no sistema como parte do sistema e não fica orbitando do lado de fora e se encaixando e servindo, sabe? Eu não quero mais que as madrastas tenham que sentir essa sensação de que elas estão sempre inadequadas, ou se encaixando, ou não, ou eu tô encaixando, ou não tô encaixando, ou eu tô servindo, ou não tô servindo. Às vezes eu presto pra muita coisa, às vezes eu não presto pra porcaria nenhuma. Quem é que consegue viver assim? Não tem como. E aí, é claro que você vai ter raiva dos seus enteados. É claro que você vai, tipo, puta merda. Por quê? Porque você colocou um peso enorme em um monte de coisa ali, que não é nem responsabilidade deles. Então, assim, será que a madrasta tem que buscar na escola? Eu não sei te responder. E aqui a gente tá falando de coisas básicas do dia a dia que naturalmente acontecem. E, como você falou, seria natural se fosse qualquer outro personagem nessa história. Sim. Mas é a madrasta com algumas interferências, né? Então, algumas pessoas não têm problema nenhum com isso, outras têm. Mas o que faz ela se sentir parte dessa família ou não? Porque a gente perguntou aqui, você me fez a pergunta, você é família? E eu sei que pro meu marido eu sou família. E eu não só sei disso, ele faz isso acontecer. Mas tu te sente família? No geral, não. No geral, não. Porque é exatamente isso. Todas as vezes que tem uma coisinha ou outra, eu não posso, eu não tenho liberdade para algumas coisas, né? Então, a gente não tem liberdade, por exemplo, as crianças estão correndo aqui. Se eu estou em casa, ei, não é hora de correr. Igual que você mandou um áudio para mim falando com seu filho. Está na hora de correr, 8 horas da noite, né? Se eu estou na minha casa, tá tudo bem eu fazer isso. Se eu estou na casa do meu sogro, eu não me sinto à vontade de falar com as crianças. Parece que eu não tenho esse direito. Mas tu não tem. Historicamente, tu não tem. Na sociedade, tu não tem. Se fizer, acho que fica até né, tcharam. A madrasta deu uma bronca nas crianças. Mas, amiga, mesmo que tu tivesse um certificado deles dizendo, você pode educar, tu não ia conseguir. É exatamente isso. Tu não ia te sentir adequada e suficiente, porque é uma construção histórica em volta do tema. Não, e a conversa, Mari, ela é muito complexa porque as pessoas em volta não enxergam isso que a gente está falando. Não. E aí, eu fiz aquela treta toda lá daqueles posts que deu maior bafafá, eu amei, né? E daí eu amei. A madrasta que tem a licença para usar Somos Madrastas em Portugal. Esqueci o nome dela. Gente, eu tô muito perimenopausa hoje. E vou menstruar. Então, tô esquecendo tudo. Mas, enfim. Ela tava fazendo uns prints de mulheres comentando o meu post. E aí tem uma que fala assim... de filho, a gente não vai esperar reconhecimento, né? Mas eu não sou madrasta. Eu sou sua mãe. Então, você não tem como falar. A única pessoa que tem lugar de fala sobre ser madrasta é a madrasta. A única pessoa que tem lugar de fala de uma mulher preta com o cabelo, né, que você passou por todo o processo que você contou nos primeiros episódios. Eu não posso falar sobre a sua experiência, da sua infância e do seu cabelo, porque eu não tenho esse lugar de fala. Não tem como falar sobre ser madrasta sendo sogro. Não tem como falar sobre ser madrasta sendo marido. Não tem como falar sobre ser madrasta sendo a mãe, sendo sogra. Então, mesmo que tivesse lá na parede da casa do teu sogro um certificado dizendo a Vanessa pode, tu não ia conseguir.
E eu tô te falando porque eu tô aqui há 12 anos. Eu fiz esse movimento. No começo eu passei vários perrengues com família estendida, assim, muitos, inclusive, assim, na cara, sabe? Tipo, falar coisa na cara, confusão, um negócio. Hoje em dia mudou muito. Hoje em dia, assim, eu sou a madrasta, né? Eu sou a mãe, eu sou família. Não tem como, assim. E assim, eu tenho um selo que você não tem ainda, né, gata? Eu ia te perguntar Porque eu tenho se é filho isso. que é irmão. Então, Eu ia assim, perguntar isso. é. Se isso te validou ser família, você acha que isso foi uma... Ou veio antes? Pra você. Eu acho que o selo te dá um empoderamento, mas não aconteceu comigo automaticamente. O que aconteceu comigo foi o meu marido colocar limites e ameaçar romper tudo. Uhum. Então, assim, não vai mudar. Todas as câmeras. Não vai mudar se o marido não se posicionar. Não vai. Não vai mudar. Não muda. Já não vai mudar. Pode ser que mude. Pode ser que melhore. Pode ser que melhore. Se ele se posicionar. Se ele posicionar. Mas também não é garantido. Então, é muito... E ainda é, assim, agora a gente vai contar um negócio muito pessoal aqui. Não sei que dia esse episódio vai pro ar, mas dia 4 de julho eu vou casar. Mas eu vou só no cartório assinar lá o negócio, porque eu não sou casada, né? E aí eu vou lá assinar, não vai ter nada, gente. Tipo, vão uns amigos que vão ser testemunhas. E só, nem filho vai, nem ninguém vai. Porque os meus filhos vão estar com a minha mãe já de férias. E a gente precisa casar por temas burocráticos, jurídicos. E aí eu falei, as crianças não vão estar, mas a gente tem que fazer, então vamos fazer, não vamos fazer nada, vamos só tomar um café da manhã depois. E aí o Rodrigo falou assim, então vamos convidar os meninos, os mais velhos. Eu sonhei essa noite. E eu acordei e falei assim, eu não quero. Eu não quero, porque se eu convidar eles, vai abrir um mundo de coisas na minha cabeça. Que é assim... Será que eles queriam estar aqui? Será que eles queriam que eu casasse com o pai deles? Será que eles queriam ter vindo? Será que a gente vai comer? Será que eles vão gostar do lugar que a gente vai comer? Será que vai estar bom aquele ovo? Será que é um brunch? Deveria ser um almoço? Será que eles estão bem? Será que eles estão no celular? Será que... Eu vou ficar nervosa, eu vou ficar preocupada, eu vou ficar tensa. Por quê? Porque eles são meus enteados. Eles não são meus filhos, eles são meus enteados. Será que eles são felizes que o pai tá casando comigo? Mas eles não estão demonstrando. Eles não estão demonstrando que eles estão felizes. Eles vão escrever um bilhete pra mim? Não, eles nunca escreveram um bilhete pra mim, só quando eles eram muito pequenos. E o meu cérebro vai pifar. Que é o que vive acontecendo dentro da gente, que é essa carga mental. Mas ela não é uma carga mental logística. De se você vai dar conta de ir na lavanderia, na papelaria, na marcenaria, etc, etc. É uma carga emocional. Que se as mulheres já carregam 1 tonelada, a madrasta carrega 3 toneladas. Eu cheguei a pensar hoje de manhã assim, será que os meninos ainda queriam que os pais estivessem casados? Depois de 12 anos? Eu ia perguntar não, isso. 13 anos, 14, sei lá quantos anos. Só que daí se mistura a minha história, porque eu também sou enteada. E aí eu falei assim, gente, é só um papel num cartório. Eu vou assinar e vou tomar um café com esses amigos que são nossos amigos queridos e beijo, tchau, fim. Mas assim, o exercício do ano falar isso pro meu marido, né? E ficou tudo bem? Ele falou, tá bom. É porque assim, não é um casamento, tá? Sim. Se fosse um casamento... Porque seus filhos também seriam importantes, tá? Presentes. Estaria todo mundo. Sim, claro. Se a gente tivesse... Não, estaria a família, estaria, né? Tanto que a gente ia fazer essa semana, mas a minha irmã vai visitar. Eu falei, não, vamos fazer na semana que a minha irmã vai estar, porque senão meu cunhado vai ficar... Então, assim, não, vamos fazer num dia que não tem ninguém. É só a gente e o papel. Mas não é simples. E essa matemática, ela não fecha. Essa conta não fecha. Não fecha. Não, e eu te falei dessa questão das pessoas estarem observando, porque, no meu caso, com meu marido, a gente conversa muito. Né? O Bruno, ele entrou nessa relação muito aberto a aprender, a construir, a fazer diferente, a gente fazer algumas coisas juntos. Então, ele me escuta muito.
E toda vez... Coitado, né? Escuta muito mesmo, porque eu falo... Ela tá fazendo até um podcast. pra Bruno, falar. tudo que ela não conseguir falar em casa, ela vai falar aqui, daí tu vai ter que ouvir. Exato. E a gente teve uma conversa muito séria faz pouquíssimo tempo, que foi quando me caiu uma ficha. E assim, abrindo aqui... Gente, caiu a ficha quando a gente era jovem e tinha ficha no orelhão, tá? Será que tem madraças novinhas escutando a gente? Verdade. Caiu a ficha é... Como é que fala hoje? Eu tive um insight. Tive um insight. Meu mindset mudou. Eu tive um insight. Tive um insight. Tipo essas palavras. Eu acho assim. que pode ter acontecido com você no processo. Eu percebi que, nossa primeira gravação, eu cheguei em casa feliz e, ao mesmo tempo, muito mexida. Porque mexer nessas coisas mexe com a gente e vai acessando uma camada a mais, uma camada a mais, uma camada a mais, né? Então, esse lugar... E aí, quando eu conversei com o Bruno Você percebe... Quando eu falei, sabe o que quer dizer? Ocupar a margem da sociedade? Não estar dentro dessa família. Ele... Amor, como assim? Você acha que meu pai, a minha irmã... Não. Todo mundo me trata muito bem, todo mundo me considera, mas eu não sou parte da família. E ele não consegue conceber e entender isso. Porque... E aí eu te dei alguns exemplos, mas... Como que a gente faz? E às vezes eu estou falando isso porque eu percebo, até nos comentários, nas caixinhas, e quando a gente vê algumas coisas, algumas discussões, algumas madraças têm dificuldade de conversar com o marido. Tem dificuldade de falar para ele o que está acontecendo. E essa sensação parece que é muito pior quando você não troca com o seu parceiro. Até para ele entender, porque talvez ele não está entendendo. O que você quer dizer? Mas a gente está casado, você é minha esposa. Como que você não é família? E aí... Como que a gente ajuda, Mari, algumas mulheres a criarem essa conversa? Ou a apresentarem exemplos, ou a também trazer essa conversa para dentro? Porque eu acho que ela é importante. Até para o seu parceiro, para a sua parceira, te entender nesse lugar. Ah, cara, entendi. Estou começando a compreender o que você está falando. Sim. E até, eu não sei se é o teu lugar também. Eu acho que tu tem, não sei se já aconteceu contigo, mas eu já atendi mais de uma madrasta que eram mulheres negras, casadas com homens brancos, que além de não terem lugar, ainda em diversos ambientes, foram confundidas com a babá. Porque a babá, com certeza, é uma mulher preta. Então, assim, como assim você tá... Como assim ela é sua esposa, né? Então, eu já teve um caso específico que essa madrasta me procurou para eu tentar ajudar nisso, assim. Então, é o não lugar, do não lugar, do não lugar, do não lugar, sei lá, vezes 7, né? Então, como é que a gente... Vamos voltar, né? Uma mãe e um pai casados, que estão de boa, né? Estão casados, felizes, têm seus filhos, né? Teoricamente, se espera que eles funcionem como um time. Então, assim, você está criando seus filhos, você está cuidando de uma casa, você está fazendo, né, a engrenagem funcionar. A expectativa é que isso seja um time. Então, você tem um time de basquete. Então, você tem os seus coleguinhas. Quando o seu coleguinha cai, você não vai lá e ri dele, pisa nele, né? Espero que não, né? Não, você fala, e aí? Né? Então, mas em muitas famílias, né, essa metáfora ridícula acontece. Porque existe existe uma perspectiva ou alguma ideia, assim, de que a gente tem que ganhar. Eu já falei isso em áudio nos grupos de áudios. Quantas mulheres e homens vivem relações que a pessoa tá ali quase que pra ganhar. Gente, eu ainda falo nos grupos, eu ainda brinco, falo assim, gente, você vai ganhar pontos, você vai fazer o quê com esses pontos? Vai trocar por um liquidificador? Então, assim, primeiro, isso é um jogo coletivo. Se você tá ganhando, você tá perdendo. Se você tem a sensação
que no seu casamento é você que tá ganhando, é você que tá certa, é você que tem razão, gata, você tá perdendo. Porque a dinâmica tá perdendo. Se você se sente bem em ter razão e fazer a pessoa... Você olha pra pessoa e fala assim, eu te amo, eu vou ficar contigo pra sempre, eu prometo te fazer feliz. Mas toda oportunidade que eu tiver, eu vou fazer tu te sentir mal pra caralho. Gente, isso não pode ser considerado um casamento. Não, eu concordo. Então, acho que a gente tem que subir esse degrau, primeiro. Primeiro, identificar que... Primeiro você olhar tá e falar lugar, assim, né? se você tá nesse lugar, sai desse lugar, correndo. Pede ajuda na terapia, faz um grupo de amigos, assim, amigas que precisam se libertar da vontade de estar sempre certa. Sei lá, qual vai ser o nome do grupo, né? Então, acho que tem que sair daí. Então, a gente assumir que esse é um jogo coletivo. Quando um jogador tá cansado, você não humilha ele. Você tira ele de campo. E aí você entra e joga. Então, se você é um pai e você vê uma mãe gritando com um filho e exausta, você não grita na cara dela. Você não humilha ela. Você não pergunta pra ela. Você não chama ela de louca. Você não pergunta pra ela o que ela fez de errado. Você tira ela de campo. Isso é uma parentalidade saudável. Se tem uma mãe cansada com um bebê no colo, que você tá vendo que ela tá precisando de ajuda, você não julga ela, você entra em campo. Então, esse é o primeiro ponto. No segundo ponto, do diálogo, né, entre o casal, então vamos falar do diálogo madrasta-marido, né? Mas pode ser uma madrasta e uma mãe também, ou, enfim, os relacionamentos não héteros, né? A gente não quer ser... Gente, vamos fazer um disclaimer? Vamos botar umas figurinhas assim? A gente não tá sendo heteronormativa aqui, tá? A gente tá trazendo a nossa experiência, que somos mulheres casadas com homens. Muitas vezes, infelizmente, mas é o que tem. Eu sempre falo que eu devia ter ficado... Enfim, não vou falar isso aqui em público, mas é isso. Mas, assim, muito feliz com meu marido. Beijo, marido, te amo. Mas a gente tá relatando a nossa experiência, tá? A gente não tá sendo heteronormativas aqui. Então, vamos lá. O diálogo. Como é que eu falo sobre o meu lugar de madrasta pra fazer esse marido me apoiar, me entender, se conectar comigo, tá disposto, né? Eu acho que tem algumas coisas. Eu não preparei isso, tá? Eu vou falar da minha cabeça. Gente, eu só sei o tema do episódio quando eu chego aqui, ela me conta, tá? Eu acho que tem, assim, um dos grandes fatores que eu acho que prejudica a nossa comunicação como pessoas, assim, nossas relações. É o timing. É o momento. Se a gente acha que a gente pode falar o que a gente quer, a hora que a gente quer, com certeza o nosso nível de consciência sobre as relações é muito baixo. Então, o primeiro ponto sobre o diálogo é: em que momento eu vou falar? Eu acho que o momento, ele vem, às vezes, antes do como. Porque se o momento é certo, se o momento é seguro, você pode até se atrapalhar um pouco no como. Sim. Porque o container tá posto ali, sabe? Então, acho que, assim, o momento que a gente tá falando... E o contrário também é verdadeiro, né? Porque se é o momento errado, acaba atrapalhando como, muitas vezes. Muito. Então, assim, qual é o momento? E aí, Tá, Mari, então, mas qual é o momento? Como é que eu sei? Como é que eu sei? As conversas difíceis... elas precisam ter um sistema nervoso regulado e não ativado. Por isso que quando a criança faz merda, não adianta dar palestra nela. Porque o sistema nervoso de todo mundo tá ativado. Uhum. No momento da ativação, não adianta conversar. Isso é uma das coisas que fica boa da disciplina positiva. Que muitas coisas ficaram muito ruins, né? Então, assim, a hora que a criança tá batendo no amiguinho, você segura a mão da criança e fica parado.
Você não fala. Eu já não te falei que não pode bater num amiguinho, ninini, e o Papai Noel. Aí ele bate em você, né? Porque Não, ele tá você só segura a mão da criança Espera. e esteja presente. A ativação vai começar a baixar. O ânimo vai começar a baixar. Eu tenho testado uma coisa que eu até falei nos grupos, eu tenho falado em aconselhamento também. Vamos supor que meu filho convidou um amiguinho e bateu na cara do amiguinho. Eu vou segurar a atenção ali, vou segurar. Se ele tá batendo, é que não aconteceu isso, mas vamos supor. Segurar o Martim, ó. Vou distrair, depois que o sistema baixou, vou propor outra coisa. E provavelmente eu não vou falar mais nada. Quando que eu vou falar? O dia que ele quiser convidar um amiguinho de novo, aí eu vou sentar com ele e vou dizer, então, eu topo convidar o seu amigo de novo. Mas lembra que da última vez você ficou muito desconfortável porque ele pegou o seu brinquedo e você bateu nele? E aí? Nesse momento eu vou corrigir e educar. Por quê? Porque ele tá muito mais preparado aqui. Uhum. Inclusive porque ele quer. Ele vai estar entrando numa negociação comigo ali. Porque ele quer o amiguinho de novo. É um exemplo, não sei nem se é o melhor. Mas, assim, tem exemplos da Flora, por exemplo, de convidar uma amiga, que era uma amiguinha do prédio um pouquinho mais nova, que começou a mexer em tudo que era dela. E ela não suportou. E aí gente, acho que tá na hora do almoço já, vou levar a Sofia lá pra cima e tal. E aí, durante semanas, ela falou, eu queria convidar a Sofia de novo. Eu falei, então, você acha que você tá pronta? Não, aí demorou. Mas assim, adianta lá na hora que ela tá surtando, gritando com a menina? Que ela tem que aceitar. Não adianta. Então, assim, qual é o momento? E acho que é só fazendo até um parênteses, Mari, sobre o que você está trazendo, que eu acho importante a gente pensar naquele momento, né, que você tá ali vivendo, às vezes, uma situação que te deixa nesse lugar. Igual a Flora, igual o Martim, que às vezes você não tá batendo, mas você tá tipo... Vocês não estão vendo o que essa pessoa tá fazendo? Isso aqui não é legal, gente. Só eu tô percebendo? Só eu. E você entra, né, nesse mesmo lugar de que absurdo. Não é possível que isso está acontecendo comigo. Então, aí eu acho que qual é o momento, né? Então, quando o sistema tá regulado e com capacidade de receber a informação. Eu acho que esse teste é um bom teste, tá? De... Talvez esperar, assim. Mas é que às vezes não dá, né? Às vezes tem coisa... E aí, principalmente, quem tá chegando no rolê de ser madrasta. Tipo, por que não dá? Não é que não dá para esperar, mas tem coisa que te fere muito e você fica muito chateada. Por exemplo, que seu marido não percebeu, que não viu que aconteceu aquilo, que ele Então, mas é aí que eu acho que a gente tem que evoluir. Não, e não falar na hora, mas aquela dor... Como é que você espera ela passar completamente? Com quem que você fala? Porque você tem que fazer terapia, grupinho, treino. Porque eu acho que aí a gente se perde, sabe? Isso me feriu. Eu não gosto dessa narrativa. Eu fiquei chateada, me feriu. Você acha que começar pelo seu sentimento é ruim? Totalmente. Como eu me senti a partir daqui? Totalmente. Pode testar. Se é um homem, se tu for pelo sentimento, começar pelo sentimento, cagada. Pode até funcionar nos primeiros 2 anos. Depois de 12, não vai funcionar mais. Eu não sei se pra alguém funciona, me escrevam, me mandem mensagens de amor, mas assim, eu nunca vi funcionar. Então eu fiquei triste. Amor, assim, não funciona. A chance de você chegar numa... O que eu ia dizer depois do timing é a narrativa. Depois do timing qual é a narrativa. A minha opinião é sentimento, emoção, dor, frustração, decepção é responsabilidade nossa.
É no treino, na terapia, nos grupos, com a mãe, com a irmã, não sei, com a melhor amiga. Eu não acho que isso é tema para levar pro casamento. Eu sou muito contra essa ideia de meu marido é tudo, meu marido é meu confidente, meu marido é meu terapeuta, meu marido é meu melhor amigo. Eu não acho. Eu acho um grande sinal de respeito levar os temas trabalhados para dentro do meu casamento. Eu brinco com o Rodrigo, assim, às vezes quando ele tá com muita coisa, assim, aí a gente tem um código que, assim, não me faz de saquinho de lixo. Quando ele tá com muita coisa não elaborada, e eu começo a ficar sobrecarregada, a sobrecarga fica em mim, eu falo, então, tá me fazendo de saquinho de lixo, eu não quero. Tá bom, vou reorganizar. Eu não acho que o casamento é o lugar de levar coisas cruas. Não é o lugar de... Então, eu não vou levar? Não é isso que eu tô dizendo. Então, por exemplo... Eu acho importante isso que você falou agora, porque eu ia fazer um parênteses. Vai. Cruas é muito bom. Porque quando você leva crua, você nem entendeu o seu sentimento ainda. E eu acho que aí é uma grande confusão. Porque às vezes você vai descobrindo até falando, né? Aí quando você tá falando, você fala, tô falando um negócio aqui que eu já exagerei, mas agora eu tô falando, nem vou voltar, né? Porque aí eu vou falar o quê agora? E aí você se perde na narrativa. Então, cruas eu acho muito bom que você trouxe, porque se nem você sabe o que você tá sentindo, como é que você vai levar para o seu casamento exigindo que ele trate aquilo? Então, eu acho que vale, assim, acho que vale observar padrões. Então, tem uma coisa que é um clássico da vida da madrasta, que é a falta de previsibilidade. Acontece muito, assim, você tá lá, assim, quase pelada, porque você, como eu, que é a madrasta de enteados e meninos, você nunca ficou... Eu não fico pelada em casa. Faz 12 anos. Agora eu vou tirar uns dias de férias em junho, vou ficar no hotel. Só pra ficar pelada. Vai ser uma loucura. O pessoal vai trazer uma sopa lá, eu vou estar pelada. Adorei. Eu vou fazer uma viagem sem roupa. Fica a dica. Então você não fica pelada. Aí você tá lá, assim, quase transante, aparece um menino. Daí você faz o quê? Não, tô brincando. Mas, assim, previsibilidade é um tema. Então, assim... Nossa, eu preparei um jantar para nós e pensei em tudo. Fui na peixaria e montei tudo. Uhum. E aquela receita daquele dia muito especial que a gente tava vendo aquela... Sabe, assim, começa assim, desdobrar muitas caixinhas. E aí a mãe ligou e pediu pro marido ficar com a criança... E, nossa, eu tô tão triste agora que estragou o nosso jantar. E aí? Então, tem isso. Aí, depois tem outro. E depois tem outro. Aí, desmarca uma viagem porque o enteado precisa ficar. Então, assim... Se eu vou pra essa narrativa... Isso já aconteceu comigo. Uma vez o Rodrigo chegou pra mim e falou assim... A gente vai mesmo viajar? Eu falei, por quê? A gente vai. Isso faz muito tempo, eu não tinha nem a Flora. Não, porque o Vicente quer ver o jogo do Grêmio comigo. E aí eu fiquei de falar... Eu falei pra ele que eu ia falar contigo pra ver o que tu acha. Aí eu falei, então... Que ótimo. Eu não quero ser responsável por isso. Daí tu me fala se tu quer manter a viagem ou tu quer cancelar a viagem. Eu acho que a gente deveria manter nossos planos. Mas olha como é que eu vou falar assim... Por mim, a gente manteria nossos planos. Como é que... Não é diferente isso de como bate, assim, nossa... Fiquei sem chão. Meu marido cancelou a viagem. Tô sem chão. Porque o sem chão é isso, né? Então, assim, eu acho que a narrativa, ela é totalmente maleável para virar um grande sucesso, a conversa, ou uma grande porcaria. Então, assim, como é que você fala? Como é que aconteceu alguma coisa? E aí você fala. O que você fala? Como é que você chega e expõe, assim? Eu acho que isso que você falou é bem certo. Primeiro, eu entendo o que eu tô sentindo. Porque na vida de uma madrasta, as coisas se misturam muito, né? Então, você não sabe se aquela frustração... Porque, às vezes, eu paro e penso, eu falo assim, se não fossem as crianças, se não fosse isso tudo, poderia ter acontecido isso também? Às vezes, poderia.
num outro cenário, uma outra situação, que não era especificamente por causa das crianças. Então, às vezes, as coisas se misturam um pouco de que, porque ele tem filhos e... Não, às vezes não. Às vezes eu estou frustrada porque eu poderia estar de qualquer maneira, né? Então, entender um pouco isso, mas chegar numa conversa, principalmente de acordos. Principalmente tentando entender como que isso pode ser diferente. Vamos fazer um roleplay. Gente, roleplay é uma técnica da psicologia pra gente ensinar coisas e ver o que acontece. Nós vamos fazer um roleplay aqui. Eu vou ser o marido. Senhoras e senhores. Eu vou prender meu cabelo pra fazer Qual foi a situação? Não sei. Tu que me conta. Eu não sei. Eu sou o marido. Eu vou descobrir agora. Agora eu sou o marido. Se você tá ouvindo no áudio... Não, tô muito feia de marido, gente. Tava melhor de... Tá, eu sou... Marida. Não, marida. Não, mas aqui eu quero ser um homem hétero. Tá. Quero fazer esse papel um dia. Eu quero ter esse privilégio um dia. Nós vamos encenar as duas cenas. Uma você vai vir muito crua. Tá. E aí depois a gente faz uma segunda tentando aprender o que a gente estava revisando juntas aqui sobre o timing, a linguagem, a narrativa. E vamos ver o que acontece. Tá. Muito crua primeiro? É, muito crua. Mas pega uma situação real, que eu quero ver se eu consigo te perturbar um pouco. Era combinado? Pega uma situação real. Bruno, agora você dá a pause e esquece esse episódio que a gente vai te expor aqui. Exatamente. Depois a gente faz outra pra expor o Rodrigo também. Só um parênteses aqui. O Rodrigo falou assim, quando tu me conta algumas coisas sobre o podcast, é pra já ir me preparando? Daí eu falo, não, eu tô bem segura de tudo que eu tô falando no Spotify, no YouTube e na internet. E agora tá na IA também. E a IA, gente, o que ela faz? Ela lê, né? Que a gente tá tudo transcrito no YouTube, ela tá lendo. Ah, tá lendo. Se alguém perguntar da vida da Mari lá... Ei, ai, você é madrasta? Vamos fazer um papel dela? Vamos. Você sendo madrasta, como é que você seria? Assim? É. Sabe o que eu te falei, né? Que teve uma empresa que criou um agente que é parentalidade. E eu falei que era madrasta, ele veio com umas respostas interessantes. Depois a gente fala disso. Tá bom, então vamos lá. Mas vamos lá. Dá o cenário e me conta. Mas te contar antes o que aconteceu. Conta o que aconteceu e aí você vem. A gente tava na festinha das crianças de escola. E aí tira foto. Aí tem uma hora que a mãe das crianças me empurra e fala, agora é foto só da família. Vem, Bruno. E essa situação mexeu muito comigo. O que o Bruno fez na hora? Tirou a foto. Tá. As crianças ouviram a frase? Sim, bem de alto e bom tom e com gestos e... né? Tá. Crua, né? Crua. Tá, isso foi, tipo, sábado? É. Que horas... Quando que você falou? Aí você ficou como? Não, é que eu falei, não... Falei... Tá tudo bem pra você? Isso? É assim mesmo que você vai me tratar? Tratar sua esposa? Você acha que tá tudo certo? Você acha que eu não sou família? Eu não acho nada. Aí vai você agora. Ah, você falou na hora. Não na hora. Tá. Falei depois no carro. 40 minutos depois, exato. É isso. É isso. Você acha que tá tudo bem. Você acha que tá tudo bem pra você? Então, eu nem vou fazer o papel dele aqui, tá? Nem precisa, né? Precisa. É. Olha só. Então, essa é uma Vanessa crua. Essa é uma Vanessa crua. Mas olha só, gente, vamos fazer aqui um momento. Agora você tá ouvindo esse podcast. Se você tá malhando, lembra que você ganhou 7 pontos, tá? Teve gente que ganhou. Teve gente que falou. Então você tem quantos agora? Uns 49? Não sei. Você pausa agora. Você faz assim, ó. Qualquer que seja a sua religião, tá? Você agradece essa mulher estar se expondo aqui para o nosso letramento emocional. Sim. Tá? Então, pausa. Ficou até nervosa com essa Ficou, liga o ar aí, caceta, que ela não vai aguentar. Então, assim, ela tá se expondo para muitas pessoas. A Isa Fofa ligou o ar mesmo. Para o nosso letramento emocional coletivo, tá? Então, assim, ó, você descobre o endereço dessa mulher e você manda um presente pra ela. Eu tô olhando pra nenhuma câmera, né? Eu tô olhando lá pro monitor. Por isso você fala que não fica muito bem você, porque você não tá olhando pra câmera, entendeu? Gente!
Você agora... Você faz uma pausa, agradece a existência dessa mulher que tá se expondo aqui pelo seu letramento emocional. E tá trazendo, assim, sangrando, tá? Ela está sangrando o que aconteceu com ela pra gente aprender juntas. Então, eu vou fazer um papel aqui de tentar destrinchar um pouco isso, tá? Mas só pra entender, isso já passou, tá? Não, sim, isso já passou. Depois não é a gente... recente, mas sempre me incomoda essa cena. Sim. Com certeza incomoda, porque ela é uma cena em que claramente você tá sofrendo um tipo de violência, né? Quando você começa a conversa, o diálogo, com um ataque, com certeza o outro vai ter que se defender. Sim. Ou vai se sentir acuado, né? Então, primeiras perguntas para se fazer, né? Quando eu te trago uma notícia sobre mim, você se sente envergonhado, mal, pior do que a própria situação já aconteceu, já foi ruim. Nesse caso, você ataca ele. E eu não sei como é que... Depois você me conta como é que desenrolou a cena. Mas é um jeito de se comunicar que é um ataque, né? Por quê? Tá tudo bem pra você? É assim que vai ser? E tem a ironia ainda, né? Que a ironia é uma figura de linguagem. Na aula que você deu, você falou, odeio ironia. Eu fiquei aqui, ó. Nossa, eu uso muito. Então é isso mesmo? Então é assim que vai ser a nossa vida agora? Você casou pra isso? Você casou pra isso? É pra isso que você queria uma esposa, então? Pra lavar a roupa e depois não aparecer na foto? Essa frase é perfeita, vou até guardar. Muito bom. Então tá, então eu tô muito crua ali, né? O Bruno me parece, eu não conheço ele pessoalmente ainda, mas assim, me parece que ele é uma pessoa não bélica. O que quer dizer? Não bélica, ele não faz guerra, não luta. Ele é mais... Né? Então, mas ele sofreu um ataque. Então, quando uma pessoa sofre um ataque, ela tem algumas maneiras de se defender. Luta, fuga, congelamento. Então, luta, ele briga de volta. Se você, por aí, tem esse marido que defende no mesmo tom. Então você acha que eu faço o quê? Não convido a mãe das crianças pra festa? É só você? A festa vai ser sua agora? O que eu faço? Chuto ela pra ela ir embora? Como é que as crianças vão se sentir? Sim. Então, ele pode devolver na mesma moeda. Aí... fudeu. Ele pode ficar paralisado, tipo assim... Meu Deus, o que está acontecendo? Pra mim, sempre foi normal tirar uma foto com todo mundo. Ou então, ele pode ir pra um lugar assim... Tá, mas eu não tenho responsabilidade sobre o que a minha ex está fazendo. Mesmo que o que ela esteja fazendo seja uma loucura. Pra ele, assim como pra você ser madrasta é novo... Pra ele ser casado com uma madrasta também é novo. Sim, sim. Então, ele pode dizer assim... Tá, mas espera. Não é um problema meu o que essa louca tá fazendo. Porque... É ou não é? Não sei. É ou não é? Eu acho que é, tá? Eu acho que é. Não, eu vou esperar você falar. Eu acho que o comportamento... Eu acho que até, assim, a falta de limites da mãe em relação à madrasta é uma responsabilidade do pai. Ponto. Eu também acho. Ou ele pode... Ele pode lutar, ele pode paralisar, congelar ali. Ou ele pode fugir e evitar o assunto e não conseguir entrar e não entrar em contato com isso, né? Eu não sei qual o lugar que o Bruno escolheu. Depois tu me conta. Gente, parece aquele programa que a pessoa escolheu, a audiência escolheu o final. Do telefone? É! Votem no final dessa história. O que vocês acham? Vamos fazer isso. O que vocês acham que o Bruno escolheu? O que vocês acham que o Bruno escolheu? Então, assim... Bom, tem uma cena ali que precisa ser endereçada, que é
uma violência e uma falta de respeito, né? É muito dolorido mesmo passar por isso. Hoje em dia, com 40 anos, 12 anos depois, 2 filhos depois, um burnout, muita terapia, ayahuasca, treino de força, percentual de gordura de 31 para 19, carregando carga que eu nunca imaginei na minha vida, eu te diria... Eu levaria isso para o ambiente terapêutico, primeiro. E eu teria essa conversa antes da próxima festa. Ou do próximo encontro comum. Então, assim, vai ter festinha na junina. Então, Bruno, deixa eu te falar um negócio. A cena que aconteceu na última festa, descreve a cena de novo. A cena que aconteceu na última festa... ela foi uma violência pro meu lugar de madrasta. Porque, assim, não é eu não gostei, não é eu tô triste. A cena foi uma violência. Ponto. Tu empurrar uma pessoa e gritar na cara dela que ela não é família, claramente é um sinal de uma competição, né? Então, assim, a última vez que aconteceu isso, essa cena, ela é uma cena de violência. E é muito desconfortável pra mim. Eu não quero mais me colocar nesse lugar. Então, assim, como é que a gente vai pra essa nova festa? Quais acordos a gente pode fazer? Até onde você está disposto a me defender ou não? Pra eu também ver se eu vou, por exemplo. Ou se eu quero me expor, né? Então, acho que aí... olha o poder dessa fala. Entendeu? Olha o lugar... Puta, mas é muito difícil, Mari, fazer isso. Sim, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil Por isso que a gente tá aqui, do seu lado. É muito difícil porque, assim como a pessoa que... O Isa, acho que já pode desligar, ficou frio agora. Já. Achei. A gente acalmou, Calmei. a gente regulou o sistema nervoso dela. É muito difícil porque nessa hora você, muitas vezes, quer um acolhimento. Senhoras e senhores. Não corta isso, pelo amor de Deus. Foi muito bom. O relógio dela começou a gritar. A Isa tomou um susto. Bruno, é você? O Bruno tava ouvindo tudo. Gente, eu não coloquei no modo avião. Tá vendo como é importante? No caso que eu não tenho filho, deveria ter colocado no modo avião. Voltando. Até me perdi. Você tá, às vezes, buscando um acolhimento, buscando alguém que te escute, alguém que viu isso também. Alguém viu isso também? Vocês repararam? Só eu que tô vendo? Porque às vezes parece só você que tá vendo, né? Tipo, vocês não viram? Tá Amiga, tudo bem? bem-vinda a ser mulher. A gente vê as coisas. A gente sabe as coisas. E nesse lugar, até aqui tem uma história de família, tem uma história de comportamento mesmo. Tá todo mundo muito acostumado com algumas coisas. Então, quando você chega, você não tá acostumado com algumas coisas e você olha que, pra mim, não é normal, né? Então, nessa hora que respondendo como o Bruno reage, geralmente ele congela. Geralmente ele... Mas você pode falar o que aconteceu, que eu não entendi. Tela azul. Tipo tela azul. Ele também, muitas vezes, é pego de surpresa. É aquilo que você falou. Como é que eu reajo a uma coisa que eu não sei que vai acontecer? Então, ele também é pego de surpresa. E, nessas horas, ele costuma tentar... apaziguar. Eu não estava esperando. Na próxima eu vou me posicionar. Quem fica em cima do muro toma tiro dos 2 lados. Senhoras e senhoras. E, hoje, sim... Todas as nossas conversas são feitas mais para esse caminho de como é que vai ser para saber se eu vou ou não vou. Porque em terapia também eu já entendi que muita coisa eu preciso me posicionar. E se eu não vou fazer isso, como que eu quero lidar? Se eu quero estar, se eu não quero estar, se isso me faz bem, não me faz bem. Mas, assim, lidar com essas coisas sempre assim, nesse calor da hora, nunca foi a melhor situação. Não. Não, Nem pra mim, naquele momento, né? E eu acho que você pode, assim... eu tive uma situação recente no trabalho, mas eu não posso contar aqui, né? Mas esse é ótimo. Mas eu não posso.
que eu me coloquei numa situação no trabalho muito complexa, assim. Eu me desvalorizei completamente, eu perdi todos os meus limites. Eu deixei as pessoas debocharem da minha cara, sem perceber que elas estavam debochando da minha cara. Até uma amiga fala assim, como assim? Uma amiga minha ouviu a história toda e falou assim, mas você... Você tá vendo? E aí eu fiquei... Daí à noite chorei, daí acordei, daí sonhei. E ficando pior, assim. E eu tava toda engasgada, assim. Toda engasgada. E aí o Rodrigo olhou pra mim e nem era com ele a situação. Não tinha nada a ver com ele, né? Mais ainda se tivesse, mas não tinha. E aí, como eu tava muito engasgada ainda e muito bagunçada emocionalmente, ele falou, mas o que tá rolando? O que aconteceu? E aí eu falei, eu tô muito triste. E aí ele, tá, o que tu precisa? O que tu quer fazer? Era domingo isso, assim. Quer ver um filme? Quer ficar em casa? Quer que eu faça comida? Quer algum chá? Então, assim, aí a gente, enfim, decidiu que ia fazer juntos com base na tristeza. Mas posso fazer um parênteses sobre isso? Uhum. E aí, tadinho, o Bruno falou disso pra mim, né? E ele já se deu conta disso. Mas eu acho que muitas vezes a revolta da madrasta e a dificuldade da gente trazer essa conversa mais acolhedora e esperar e tudo mais, é que a gente fica revoltado porque isso está acontecendo por causa daquele cidadão, né? É tipo não, assim, aquilo tá acontecendo porque você casou com ele. Exato, porque eu casei Os dois com são ele. responsáveis. Casei com você, não deveria ter casado com você. Então fica uma coisa dentro de você. Que aí, tipo, isso que você tá falando, que de você ficar até mais inflamada, né? Vem também. Mas não é só. Eu acho que a responsabilidade disso tudo não é só do Bruno, nem só tua. Acho que a gente tem que endereçar algumas coisas também, né? A sociedade, ela impõe implicitamente a rivalidade feminina, a competição feminina. Então, assim, tem vários destinatários desse problema que vocês têm. Sim. A rivalidade e a competição femininas são um destinatário muito forte. Parte disso que aconteceu com você se deve à crença no inconsciente coletivo de que mulheres têm que lutar pelos homens. A segunda parte é o viés de roubar o lugar. O viés de... Por que não cabem duas mulheres maternando? Porque o que ela tá dizendo quando ela te empurra não é só madrasta, não é família. Ela tá dizendo assim, não cabem duas mulheres, só cabe uma. E sou eu. Então, assim, tem vários donos aqui. Hoje, na porra da mamografia, a mulher perguntou assim... Você faz atividade física? Daí eu falei, sim. Daí ela, quantas vezes? Eu falei, todos os dias. Ela, eu vou colocar aqui umas 4, 5 vezes por semana. Eu falei, não, moça, eu faço todos os dias. 7, sábado e domingo também faço. Aí ela falou assim, nossa, que disciplinada. Aí eu pensei, olha o tamanho da inversão de valores, que se uma pessoa faz atividade física todos os dias, é ela que é disciplinada. Mas se uma pessoa que não faz nada, ninguém pode olhar pra ela e falar assim, nossa, que preguiçosa, que sedentária. Se eu não fizesse nenhuma vez, ela não ia olhar pra mim e falar, nossa, que sedentária. Por quê? Porque os valores estão invertidos. É o fazer, a cultura do fazer, ela é aplaudida no exercício físico, ela não é dada. Então, tem vários lugares que os valores estão invertidos, que as visões estão invertidas, e a gente cresce com isso. Você... Que idade tem sua mãe? Minha mãe, 65, acho, agora. Tá. Se você fechar o olho agora e lembrar de quando você era criança, você via sua mãe fazendo o quê? Trabalhando. Trabalhando. E depois? Olha, trabalhando, cozinhando, limpando Que é a trabalho. casa. Trabalho. Trabalhando. Trabalho. Minha mãe Ou em trabalhando. casa ou fora, trabalhando. Sua mãe lendo livros. Não. Sua mãe em casa, curtindo com as amigas. Não. Sua mãe sentada no sofá, vendo filme, série, ou curtindo alguma coisa que não fosse informação.
Não. Vendo uma novela, às vezes. Vendo uma novela, às vezes. Sua mãe vivenciando o tempo livre que não fosse exclusivamente para ficar mais bonita ou atraente para si mesma, só que, na verdade, para os homens. Unha, cabelo, nananana. Não, só fazendo essas coisas. Massagem. Não. Caminhada. Quando eu era criança, não. Então, a gente tá repetindo coisas. E aí, a gente vai carregando... A gente coloca o celular para carregar. E a gente tá colocando carga nele. A gente tá fazendo a mesma coisa como sociedade em relação à madrasta. Então, quando chega a figura da madrasta, tá todo mundo com as suas crenças formadas. Posso falar um negócio disso? Deve. Uma amiga minha falou uma vez assim pra mim: ai, amiga, é difícil mesmo esse negócio de madrasta, né? Ela é casada e tem uma filha. Porque eu nem me imagino, Deus me livre, a minha filha ter uma madrasta. Aí eu falei: você prefere ficar no seu relacionamento se ele ficar ruim do que imaginar? Não, assim, você já definiu quem é essa mulher sem ela nunca ter existido. Mas é que Deus... Não, Deus ela já me livre. Não, gata. Ela já sabe quem é essa mulher. Aí é que tá. A imagem já tá formada. Ela já sabe, ela já tem certeza quem é essa mulher. Por isso ela não quer pagar pra ver. Por isso que quando uma madrasta é massa, ela é boa madrasta. Porque não... Não, mas sempre foi assim. Teve até alguém que contou que as crianças... As crianças, elas não têm essa quantidade de informação ainda sobre o mundo. E aí teve um livro que falava que a madrasta não era má e tal. E era uma criança que nunca tinha tido contato com os contos da Disney. E aí ela olhou e falou assim... Mas eu não entendi porque... Eu não entendi essa história. Porque a madrasta má nunca tinha feito parte do imaginário dessa criança. Então, não tinha necessidade dessa explicação. Que essa sim é boa, essa é boa. Então, assim, a gente não fala... Tem um monte de mãe de merda por aí. Uhum. Mas não tem livro dizendo, não, essa tem algumas boas. Vamos ouvir um áudio? Vamos. Quanto tempo a gente tá aqui? Acho que a gente tá passando um pouquinho. Gente, é uma loucura isso aqui. Isso aqui vai. Ver, alguém falou assim, quero que dure 4 horas o episódio. Eu falei, gente, vem dorme lá em casa, então. Mas eu também queria deixar aqui um relato positivo. Que foi quando nós nos mudamos pro condomínio onde a gente mora hoje. E ela era um pouquinho maior, ela deveria estar com uns 7 anos. E começou a fazer amizade com as meninas, né? Com as vizinhas. E eu escutei elas brincando aqui na ruazinha da frente. E uma das meninas falou assim... Nossa, você tem madrasta? Ela deve ser muito má. E a minha enteada rapidamente corrigiu e falou assim... Você sabe de onde vem a palavra madrasta? Madrasta vem de maternar. Ela não é malvada, não é de má, é de maternar. Eu achei aquilo muito fofo, assim, então... Enfim, né? Um pouco para ilustrar esse movimento pendular que é a madrasticidade. Então, reverberou. Ela tá fazendo exatamente o que a gente falou nos últimos 78 minutos aqui. Então, eu acho que o que é legal de ouvir esse áudio, nesse capítulo de Madrasta é Família, é a gente conversar com as nossas crianças. Porque você acabou de falar, a criança não tem esse repertório, não está criando tudo isso. Então, como que a gente... Porque eu acho que o único lugar, Mari, que se tem uma conversa ainda... É com elas. Com as nossas crianças. Com então, certeza. Conversar com as nossas crianças sobre o que significa, sobre o que o mundo fala, às vezes, ou sobre uma história, ou sobre como trazer isso. Aí cada madrasta pode ir se encaixando, mas eu acho que cabe. Eu também acho. Total. Conversar com as Acho crianças. Que cabe continuar conversando. Eu lembro de falar com os meninos assim, eu sou muito chata pra educar criança. E aí, assim, eu tô querendo muito educar vocês, eu quero saber se tô sendo muito chata, vocês querem que eu largue mão, que eu desista de algumas coisas, assim. Ou eu continuo falando. E eu fiz isso com os meus filhos esses dias também, assim. Eu falei, galera, olha só, eu não aguento mais pedir, nem me lembro o que era. Então, assim, eu vou parar. Ou vocês querem que eu continue? Porque, assim, a gente não tá conseguindo, sabe? A gente não tá... Acho que era de comer doce. Não, mãe, continua pedindo. Os meus enteados falaram a mesma coisa. Não, continua me educando, continua me dando limite. Pergunta pra criança. Pergunta pro seu enteado. Se ele tem mais de 6 anos, 6, 7 anos, pergunta pra ele.
Ó, eu sou sua madrasta, eu casei com seu pai ou com a sua mãe. E o que eu queria com você era isso. Eu queria te ensinar tal coisa, eu queria te educar pra vida, eu queria te passar esse valor de visão de mundo. Pergunta pra criança. Ela com certeza não vai dizer sim. Pode ser que ela te odeie na hora que você vai falar o não. Mas no fundo, se você tiver essa conversa calma e falar assim, ó, eu tô muito disposta a ser sua família. E aí, você topa? Porque o madrasto, se a gente for olhar, ele é um vínculo que se dá da mulher com a criança. Não é com a mãe, não é com a sogra, não é com o sogro, não é nem com o marido. Só que a gente tá, e eu já falei isso algumas vezes, a gente tá sempre olhando para um lado. Ou para trás, ou pro lado, ou pro outro. E a gente vai estar olhando para eles. Uhum. É para eles. Então, assim, essa mãe que te tirou da foto, que se foda! Você vai continuar sendo madrasta. E o vínculo vai continuar lá em relação às crianças. Então, na prática, é uma grande perda de energia que podia estar sendo direcionada para o que importa, né? Que é criar crianças, criar pessoas para o mundo, né? Pessoas melhores para o mundo, pessoas que vão empurrar um pouquinho mais para frente essa sociedade que a gente tem. Eu ia falar um negócio, esqueci totalmente, mas enfim, é isso. Talvez se lembre do próximo e a gente falar que era do outro. A gente, sei lá. Mas eu acho que um exercício bom para hoje, para esse episódio, é esse treinamento da comunicação. Eu também acho. Ó, repassando. Quando você vai falar a coisa? Eu acho que é bom fazer com alguma coisa que já aconteceu, igual a gente fez aqui. Isso. Para você ir então, treinando. Quando, né, a narrativa faz uma análise, assim, você foi crua? Você foi saquinho de lixo? Acho que vale se pegar uma cena e se perguntar isso. E vale reescrever isso e pensar muito se você... Como que eu falaria se eu não tivesse crua, se eu não tivesse com tanta emoção à flor da pele, se eu não tivesse desse jeito? Como é que eu falaria? Como tu falaria? Refaz o teu exercício, então. Não dá tempo. Ai, a gente deixou ela envergonhada, bichinha. Mas tu arrasou muito. Foi muita... Essa é que foi a única cena que veio na minha cabeça e ela vai ser essa, porque eu não tenho tempo de pensar. Não, e que é uma cena de merda, né? É bem, bem difícil. E tu não tirou a foto? Não. Hoje a gente fez Eu acho que eu seria muito louca, né? Eu diria assim, e agora, então, vamos completar a família! E eu pararia na frente. Gente, peraí, faltou um pedaço da família. E é isso que começou a me... Ah, tá bom. Entendi que existe uma comunicação que quer ser feita. Existe uma situação sim. em que É que também colocar, ela não tá né? falando... Ela não faz, eu acho que também isoladamente, né? Deve ter outras coisas. Não. Porque essa coisa da foto é uma coisa que eu, particularmente, sempre caguei, né? Nunca me importou. É uma coisa Mas que... é porque não tinha o contexto. Né? Não é só isso, né? Não, Isso é parte de um todo. Mas, depois, analisando, quando você para e pensa, e como você falou, dane-se, as crianças e tudo, é o que fica, assim. Mas é um treinamento, porque muitas vezes você é jogado numa situação que você... É aquilo, você não sabia que ia acontecer. Você está sendo violentada e, como mulher negra, isso acontece diariamente na nossa vida. Então, e a gente está acostumado a se calar. É muito natural você se calar, se fechar e falar, pera, eu estou sendo violentada, mas eu preciso ficar em silêncio aqui. Né? Sim, porque é naturalizado. Né? Faz parte do... E é isso. Ninguém está acostumado a falar, né? Ah, não, isso é racismo. Porque aí vira uma agressão. Falou que era racismo. É a mesma coisa se a madrasta se posiciona, né, numa situação dessa. Mas, enfim, eu acho que vale fazer o exercício nessa situação que já passou. Porque senão você não começa a entender a próxima. Mas ali eu acho que o tema não é a foto. Porque eu acho que foto... Eu sou super a favor de ter a foto de uma parte, depois de outra parte, depois todo mundo junto, se as pessoas tiverem consciência. Eu não acho que é ela tirar uma foto do pai, da mãe dos filhos. Eu não acho que é um problema ter essa foto. O problema é que que essa cena é uma cena de violência, porque ela é uma mensagem até subliminar, assim, seria muito mais
nobre... Vamos supor que ela tenha crença que madrasta não é família, tá? Seria mais nobre, eu até poderia admirar uma pessoa que consegue falar assim, então, Vanessa, pra mim você não é parte da família. Ok, ela tá lá no direito dela. Tem quanta gente pensa que madrasta não é família. Eu já ouvi, você nunca vai ser a mãe deles, você nunca vai ser a Juliana. Já ouvi isso. Mas assim, ela não faz esse movimento. Ela faz um movimento violento. Não é que ela tá expondo pra ti o que ela pensa sobre a vida da madrasta. Ela faz um movimento violento, então isso precisa ser endereçado, né? E aí, talvez, por exemplo, antes de um próximo encontro, supondo que tenha que teve um próximo encontro, né? Então, assim, fulana, a última vez que aconteceu isso, foi assim, foi assim, foi assim. Eu queria te dizer que se acontecer de novo, meu comportamento vai ser esse, né? O pai, no caso, intervir, né? Porque a responsabilidade dele é essa intermediação, assim, eu acho que é mesmo, né? Mas amiga. Triste. Coisas. Você tem um caso assim? Você quer botar nos comentários? Você quer mandar no direct? Manda que a Vanessa vai ler tudo. Eu não. Que eu vou estar na praia. Beijos. Manda áudio da treta que a gente quer saber. Manda pra passar áudio aqui. pra Vanessa. Obrigada. Até o próximo episódio. Até quarta que vem. Senhoras e senhores. Senhoras. 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 Senhoras.